Colossenses capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, dando continuidade à suprema grandeza de Cristo. Estamos estudando a carta de Colossenses. Domingo passado foram 2 mensagens, pela manhã tivemos mais uma e vamos seguir ainda naquilo que Paulo quis falar a essa igreja de Colosso, uma igreja que, se olharmos detalhadamente, é como se a igreja atual, uma igreja que nesse tempo que vivemos está sendo atacada, está sendo desafiada com as filosofias, com as ideologias, com os conflitos políticos, uma igreja de Colosso, qual viveu um momento muito difícil, mas Paulo escreve essa carta para orientar essa igreja. O nosso desejo é que, ao ler essa carta, estudarmos essa carta, possamos também adaptar, e contextualizar o nosso tempo, porque vivemos um tempo também de muita luta e conflito no meio cristão. Colossenses capítulo 2, de 9 a 10, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vou repetir, versículo 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Que o Senhor assim nos abençoe com essa palavra. Eu não posso começar essa mensagem sem contextualizar esse texto, sem passar o que está acontecendo. Então a introdução da carta é necessário para cada mensagem que venhamos a expor diante dos irmãos. Então serei bem resumido, porque nós já estamos falando sobre ela já há 2 domingos, como este, e eu preciso então resumir um pouco o contexto para aqueles que não ouviram nenhuma mensagem, não ouviram nenhuma exposição bíblica que nós estamos realizando na carta de Colossenses. Primeiro, o autor dessa carta é o apóstolo Paulo. Paulo escreve à igreja de Colossenses. A igreja de Colosso, da cidade de Colosso, era uma igreja pequena, não muito grande, não muita de expressão. A cidade de Colosso estava vivendo um declínio financeiro e político, ao qual, depois de 60 anos depois de Cristo, houve um terremoto nessa região, e essa cidade foi completamente destruída pelo terremoto. Não há nenhum vestígio mais arqueológico desse tempo, apenas histórico. As cidades de Éfeso, a cidade de Laodiceia, como também Hierápolis, foram destruídas também por esse terremoto, mas elas conseguiram se reerguer, porque eram cidades financeiramente que tinham condições. Então, depois desse terremoto, essas cidades conseguiram se reerguer, menos Colosso. Então, quando nós observamos essa carta de Paulo aos Colossenses, provavelmente em 60 depois de Cristo, essa igreja não existe mais, ela foi destruída por um terremoto. Mas quando Paulo escreve essa carta a essa igreja, o qual Paulo não fundou Colosso. Paulo foi fundador de várias igrejas, fez 3 viagens missionárias, mas a igreja de Colossenses não foi Paulo que fundou, foi Epáfras, o seu companheiro. Quando Paulo escreve essa carta que nós acabamos de ler, ele está preso em Roma, e ele recebe a informação de Epáfras, o que está acontecendo com essa nova igreja, essa pequena igreja na cidade de Colosso. Paulo absorve essa informação, e ele então escreve essa carta, porque a comunicação daquele tempo era através da escrita. Hoje você bota um celular, faz uma live, você se comunica com alguém do outro lado do mundo, ou como nós fizemos aqui várias vezes com a igreja, inclusive a pessoas que estão nos assistindo agora pela internet. Mas nesse tempo a comunicação era feita por escrito. Então Paulo, na prisão em Roma, escreve essa carta, entrega a Epáfras para que levasse e lesse diante da igreja pequena da cidade de Colosso. O que estava acontecendo com essa igreja? Ela estava crescendo, havia conversões acontecendo, mas a filosofia, os pensamentos da época estavam indo de encontro com a doutrina, com o ensino bíblico, com o ensino da palavra de Deus. Havia um pensamento filosófico que trazia a visão de que Deus, sendo santo e poderoso, não teria como de nenhuma condição de se comunicar com os homens. O que isso faz? Isso destrói a divindade de Jesus, porque quem é Cristo? O Deus que se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, subiu numa cruz, morreu em sacrifício para cobrir os nossos pecados através do seu sangue. Essa
visão, que era chamada a filosofia dos gnósticos, eles entendiam que Deus era tão santo que não teria possibilidade nenhuma de se comunicar com o homem. Essa doutrina, dentro dessa igreja que começa a surgir, estava criando muitos conflitos e dificuldades. Havia também uma mistura de paganismo dentro da visão dos novos crentes que estavam se convertendo. Imagine, uma igreja pequena que começa a nascer, ela agora recebe pessoas de outras religiões, de outras crenças, de outros credos, e começam a sentar nos bancos da igreja. É uma igreja que não tem uma liderança firme, é uma igreja que ainda está nascendo. A igreja primitiva, ela está se formando, e quando você estuda as cartas de Efésios, como de Corinto, você vai ver que Paulo está condenando muitas heresias que estão acontecendo dentro da igreja. E a igreja de Colossos está sendo simplesmente desafiada. Duas questões chamam a atenção nessa carta. Primeiro, os propósitos. Paulo, no primeiro capítulo, elogia os crentes e diz para eles: olha, o seu crescimento espiritual é espetacular. Vocês estão firmes na fé, vocês são fortes. Mas no capítulo 2, ele começa a trazer agora uma visão do perigo das heresias que estão surgindo, a partir do versículo 8 ao versículo 23. Paulo está escrevendo, combatendo as heresias que estão chegando nessa igreja. E Paulo então vai como machado, ele coloca na raiz da heresia, e ele começa então a escrever a visão de Deus, quem é Cristo, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, como uma carta para doutrinar essa igreja. E você pode estar sentado aí me perguntando: mas pastor, o que isso tem a ver com hoje? O que esse assunto tem a fazer sentido em 2021? O que nós estamos estudando desde a semana passada para hoje é que a igreja, inclusive de Colosso, como hoje, sofre a influência da sociedade. O que nós estamos vendo no nosso tempo é um tempo perigoso. Como eu falei pela manhã, a Europa está sendo invadida pelo Islã. O Islã está crescendo no mundo inteiro, mas na Europa ela já tomou conta. E o que nós discutimos pela manhã, você pode assistir pelo canal da internet, é que a diferença entre um crescimento de um Islã para o cristianismo, que vem diminuindo, é porque o islamismo ele não negocia com a sociedade. O Islã não negocia sua cultura com ninguém. Quando o Islã entrou na Europa, a França proibiu as mulheres usarem véu e a burca. O que eles fizeram? Não obedeceram. Continuaram a manter os seus princípios, a sua visão de fé que eles creem. Em todo lugar que ele entra, ele transforma o local que está, com as suas leis, com leis que nos assustam, desumanas. Mas algo diferente entre o Islã e o cristianismo é que o Islã não negocia com a sociedade, ele não negocia com a cultura, ele não negocia com os costumes da região. Ele invade, ele transforma, e tudo é feito com rédea dura, de morte, de tortura e de medo. O cristianismo, infelizmente, na Europa morreu, terra da reforma protestante, de grandes avivamentos. Foram invadidos hoje os templos onde grandes pregadores pregaram, onde nasceu as maiores denominações históricas, hoje estão vazias e só servem para tirar foto para turista. Algumas, por não terem mais condições financeiras de se manterem, foram vendidas, viraram boate, viraram restaurante, e algumas foram até demolidas. O que nós vemos é que o cristianismo do tempo de hoje tem sido atacado com as ideologias, com as questões de gênero, com as leis. E infelizmente nós temos uma geração cristã que, infelizmente, bem diferente do Islã, ela negocia com a sociedade. Qualquer modinha vai para dentro da igreja, qualquer coisinha nova, qualquer fala de algum pregador, qualquer youtuber hoje vai para a internet e querem ter um conhecimento da Bíblia, e infelizmente há muitos que acham até que nem precisam mais de igreja para aprender, para conhecer a palavra. Parece que a nossa fé está se diluindo em água. E o que vemos hoje, uma geração fraca, uma geração mimada, que você se repreende com a palavra. Se você traz uma orientação bíblica, isso é pecado, isso está errado, você precisa mudar. Esse crente, ele muda de igreja, porque não, eu não quero obedecer, nem quero seguir essa visão desse pastor, dessa igreja, eu vou para outra, que talvez seja mais flexível.
Eu não sei o que será das igrejas cristãs daqui a 50 anos ou 60 anos. Não se funda mais uma igreja com tanta presença como antigamente. As igrejas hoje estão lutando para se manter. O que nós vemos são heresias, são palavras ditas pelo púlpito que Deus nunca mandou falar. O que nós vemos é cristãos buscando a igreja como se fosse buscar um teatro, um cinema, porque buscam emoção, buscam arrepio, buscam algo a mais, diferente, a luz, a fumaça, câmara, ação. E o que nós vemos é uma sociedade que simplesmente estão negociando os princípios de Deus com aquilo que o mundo tem apresentado de mudança. E as coisas ficarão ainda mais difíceis. O que nós vemos na carta de Colossenses é que Paulo exatamente está condenando a filosofia que está surgindo. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de espiritualidade. Isso Paulo coloca como algo desafiador para o seu tempo. E ele escreve essa carta para condenar e colocar exatamente os fundamentos dentro do seu lugar. E o que nós, como Segunda Igreja Batista em Gramacho, estamos fazendo é estudar a Bíblia, é conhecer a palavra, é buscar o conhecimento de Deus, estudando livros, não por temas, mas livros inteiros. Já fizemos isso várias vezes. E agora estamos na carta de Colossenses, capítulo por capítulo, tentando aprender o que Paulo ensinou a essa igreja, que nós temos que aprender muito. E o que nós precisamos trazer em nossa mente, como eu falei pela manhã, é que a igreja verdadeira, ela vive uma vida discipular, ela vive com compromisso em Cristo. Uma igreja verdadeira, ela segue os passos de Cristo. Falamos que uma igreja verdadeira, ela tem a sua firmeza inabalável. Ao ponto que Paulo diz nos versículos anteriores, ele orienta que os cristãos de Colosso estivessem enraizados, trazendo uma visão de uma árvore plantada com profundidade. Ele vai dizer que depois de enraizados, deveriam então fazer uma construção, um estabelecimento, ou seja, da sua fé. Então, além de enraizados, os cristãos de Colosso deveriam construir é um processo. Construir é algo que alicerça a nossa vida, a nossa fé. E também ele traz uma visão de ensino, porque só é possível enraizar, só é possível construir com o ensino da palavra. E no final do versículo que nós lemos pela manhã, isso está no capítulo 1, no finalzinho aí, vocês vão ver isso, ele fala no transbordar de gratidão, como se fosse uma visão de um rio transbordando, que os cristãos de Colosso deveriam ter gratos a Deus por tudo aquilo que ele tem feito na sua vida. E aí tira de nós essa visão de uma igreja que murmura, um povo que reclama, um povo que não é grato a Deus. Nós precisamos, mesmo nesse tempo de luta e dificuldade, agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos e somos. E agora eu quero falar nessa noite, dando continuidade, no capítulo 2 e 10, já que nós entendemos o contexto desse texto, algumas armas de defesa para a igreja verdadeira. Se nós estamos sendo atacados, se a nossa fé está sendo colocada em dúvida, se o cristianismo tem sido chacoalhado no mundo todo, se há perseguição por todos os lados, quais serão as armas que nós vamos usar para exatamente nos estabelecer como a defesa da igreja verdadeira? E esses princípios nós vamos retirar desse texto que nós acabamos de ler, porque Paulo está orientando a igreja de Colossenses, e ele está nos orientando também nessa noite. Então Paulo apresenta 3 armas de defesa para a igreja verdadeira, para que você não desanime a sua fé, para que você não permita que as filosofias desse mundo invadam a sua casa, destruam o seu casamento, porque casamento já mudou de um princípio bíblico para o que a sociedade tem apresentado. A sexualidade, a sociedade está desafiando a visão daquilo que Deus nos ensinou, aquilo que o Senhor e o que as Escrituras dizem. A sociedade está desafiando as questões morais e éticas. E nós, como igreja, que temos os fundamentos enraizados, que estamos construindo a nossa fé e que vivemos do ensino, precisamos nos defender diante de um tempo difícil que estamos vivendo. Ou somos luz e sal, ou não somos nada nesse tempo que estamos vivendo. Então, a primeira característica que Paulo apresenta como defesa para uma igreja verdadeira, primeiro, é saber quem é Cristo. Se eu não sei quem é Cristo, você não sabe quem você segue,
provavelmente você não vai ter condições nenhuma de lutar contra o espírito desse tempo. E a palavra que nós acabamos de ler, ela vai nos trazer exatamente essa visão. No versículo 9: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo vai dizer a essa igreja, aos gnósticos daquele tempo, que ensinavam que Cristo não era suficiente para levar Deus ao homem. Eles ensinavam que não era necessário outros deuses. E Paulo vai dizer, não, Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade quer dizer que, para Paulo, Cristo era completo. Cristo não era apenas uma manifestação de Deus. Paulo responde de forma fulminante: Cristo não é a revelação parcial de Deus, mas é Deus na sua plenitude, é Deus em forma humana, é Deus no meio de nós. As universidades, a televisão, a mídia, os filmes têm colocado todo o tempo, tentado afrontar a nossa fé, colocando dúvidas, colocando costumes e práticas que têm nos desafiado nesse tempo. Paulo ele usa o termo grego katoikel, que quer dizer habitar. Ou seja, Deus não veio passar uma temporada de um final de semana conosco, não. Ou como se Deus tivesse com a intenção de alugar um momento conosco e depois fosse embora. Não. Paulo vai usar esse termo que ele quer dizer habitar, ou seja, ele é permanente no meio de nós. E essa glória é tão maravilhosa porque mesmo Cristo morrendo, ressuscitando, ele enviou quem? O Espírito Santo para fazer o quê? O que o Espírito Santo faz? Habita em nós. E ele deu um recado para a igreja e disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa fé, a fé dos missionários, a fé dos obreiros que agora estão fugindo do Afeganistão, a fé daqueles que estão na China, a igreja que está subterrânea, escondida, ameaçada de morte. Esta é a fé que essa igreja carrega, que não negocia, que não troca ideia, que não abre exceções e nem segue a modinha do momento, mas é uma igreja que diz que em Cristo há toda a plenitude de Deus. Nós não precisamos de intermediários. Louvado seja Deus por isso. Nenhum sacrifício, nenhum líder, nenhum santo, nenhuma imagem pode substituir aquilo que Cristo fez por nós, porque Ele é a plenitude de Deus no meio de nós. É aquele que você entra no seu quarto, ajoelha e você fala, e Ele te dá acesso à presença de Deus o Pai. É aquele que quando você está chorando, está sofrendo, Ele se faz presente, porque esse é o Cristo que está conosco. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por isso que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, porque Ele é um Deus presente, é um Deus conosco. Nós podemos orar, nós podemos clamar, não importa o que as leis pensem, não importa o que virá o amanhã, Cristo permanece sendo a plenitude de Deus no meio de nós. E não há nada e nem ninguém que venha substituir isso. E era isso que Paulo está dizendo a essa igreja. Paulo está dizendo a essa igreja, não importa a perseguição, não importa as lanças, não importa o que você esteja vivendo, Cristo é a plenitude dessa revelação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para a igreja verdadeiramente se armar e se manter firme na perseguição, ela precisa ter essas convicções de quem é Cristo, de quem nós seguimos. E é interessante que, como eu falei pela manhã, um menininho quando vê um jogador de futebol que é o seu ídolo, se o jogador pinta o cabelo, ele quer pintar também para ser igual. Se ele raspa a cabeça, ele quer raspar também para parecer o jogador que é o seu ídolo. Isso também está na área do rock, da música popular, o que for. Se o ídolo usa uma camisa, usa um tênis, ele quer usar também, porque ele tem uma admiração por alguém e ele quer viver essa realidade. E aí Paulo vai dizer, além de segui-lo, nós precisamos imitá-lo. O que a igreja evangélica precisa hoje, nós como crentes precisamos fazer, é realmente ser imitadores de Cristo, ser pequenos cristos, para fazer realmente a diferença nesse mundo. Existe muita música, muito barulho, muita festa, muita igreja,
O que está faltando talvez para nós é essa convicção de que quando você entra num estabelecimento, numa casa, numa loja, no mercado, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, você entra, mas você entra impactando todo mundo, porque você é diferente, porque tem algo diferente em você, porque você é alguém especial, que foi comprado e remido no sangue de Cristo Jesus, e você não segue a homens, não segue a questões ideológicas, você segue ao Cristo que ressuscitou, e nele está a plenitude de Deus. Porque isso não tem cultura, não tem ninguém que mude. O que nós precisamos como igreja de Jesus é realmente ser sal e luz e fazer a diferença no nosso tempo. Mas para isso, precisamos saber quem é Cristo. Saber quem Ele é. Segundo, uma arma de defesa para a igreja verdadeira nesse tempo é saber o lugar que Cristo ocupa. Versículo 10. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, versículo 10. Cristo não é um entre os mediadores entre o homem e Deus, não. Ele é único. Não tem substituto, nem tem intermediário. Como se fosse apenas, alguma parte da divindade. Não, ele é a plenitude da divindade. O espaço que ele ocupa é que ele tomou o nosso lugar. Ele é o próprio Filho de Deus que habitou entre nós. Ele é o cabeça. Ele é a fonte, Ele é o chefe, é o Senhor de principados e potestades, é aquele que tem a criação em suas mãos, e antes de tudo existir, Ele já existia, e antes de tudo se tornar, Ele já era, presente. Efésios capítulo 1, 2 diz, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O Deus que nós servimos é o Deus que criou o universo, é o que formou o mundo e tudo que nele há, o céu, terra, sol e lua. O Deus que nós cantamos e que adoramos é um Deus que ouve a minha oração, e mesmo na minha fragilidade, Ele move céu e terra para vir ao meu favor, para socorrer. Sabe por quê? Porque Ele me ama, não porque eu mereço, ou porque você é melhor do que ninguém, é porque a sua graça o alcançou. E o maior sacrifício que Ele fez é que quando Ele viu a mim, viu a você lá, Ele resolveu, não, ele não pode ser condenado, ela não pode ficar perdida. E Ele então diz o texto que Ele esvaziou-se de si, se fez homem, esteve no ventre de uma mulher, se formou como criança, sendo Deus, teve fome, teve sede, sentiu dor, morreu, mas ressuscitou para a glória de Deus Pai, e deixou uma promessa para cada um de nós: vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu vou voltar para buscar vocês. O mundo não tem a esperança que nós temos, o mundo não tem essa convicção que nós temos. Não existe nenhuma outra religião que possa expressar um amor de um Deus presente, que deixa a sua glória, depois de ter formado o mundo, para viver no meio de nós, com os pés empoeirados em Jerusalém, carregando uma madeira em suas costas, sendo chicoteado, uma cruz, uma coroa de espinho em sua cabeça, levando pauladas, sendo cuspido, simplesmente porque nos amou de tal maneira. Não há nenhuma outra fé que possa nos manter de pé. Diante desse evangelho que nós pregamos, que amor incomparável é esse que nós podemos olhar e ceder e afrouxar as rédeas e negociar com o mundo e nos afastarmos da igreja e de Deus por prazeres que são momentâneos e passageiros. Como nós podemos ver essa imagem, ver essa mensagem e não nos constranger? Precisamos saber quem é Cristo e precisamos saber o lugar que Ele ocupa. Ele é o dono da sua vida, é aquele que escreveu o seu nome no livro da vida, é aquele que morreu e entregou o seu sangue para que você tivesse vida e vida em abundância, é aquele que te protege a tua entrada e a tua saída, e que não há seta nenhuma que pode destruir você, porque Ele é o teu guardador, Ele é a tua rocha eterna. Quem pode substituir essa mensagem? E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas essas coisas constituiu o cabeça da igreja. O nosso coração se parte quando observamos pessoas que deixam o evangelho por coisas insignificantes, que não trarão nada a elas.
negociam a sua fé, negociam a sua salvação, negociam o seu amor a Cristo por coisas pequenas. E eu louvo a Deus porque ainda há um povo que luta, que trabalha, um povo que está no campo pregando e ensinando essa mensagem, porque haverá um tempo em que tudo isso vai se acabar e nós iremos desfrutar de tudo aquilo que nós realizamos como povo de Deus. Por isso, meu irmão, não negocie a sua fé, não abra mão da sua vida, não desanime da caminhada. As lutas são grandes nesse tempo, mas haverá um tempo em que todas as coisas irão se cumprir. E a Bíblia diz que iremos desfrutar daquilo que o Senhor tem colocado para cada um de nós. Para uma igreja se defender diante desse tempo que tem nos atacado, ela precisa saber quem é Cristo, ela precisa saber o lugar que Cristo está, e ela precisa saber também o que temos em Cristo. Estais perfeitos nele, que é cabeça de todo principado e potestade. O aperfeiçoamento, ele não é feito pelas ciências humanas. O aperfeiçoamento não é feito por um culto, ou por um esforço de orar, de santificar. Não, irmãos. O aperfeiçoamento que nós desfrutamos é através de pedras brutas que foram lapidadas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se nós estamos vivendo a obra de Cristo em nós, nós vivemos porque Ele começou essa obra através do sacrifício da cruz, da morte de cruz. Ele criou essa obra em nós, aplicadas pelo Espírito Santo e realizada pela cruz de Cristo. Então, quando alguém que está na sarjeta, na prisão, você olha para aquela pessoa, a sociedade diz: não tem jeito, não tem esperança, não vai sair, não tem como recuperar. A graça de Deus começa o poder do aperfeiçoamento, não através de esforço humano, porque nenhuma ONG, nenhum trabalho social tem o poder de tirar alguém das drogas, tirar alguém do tráfico, te largar a arma e pegar a Bíblia para ser um pregador do Evangelho, a não ser o próprio Evangelho. E o apóstolo Paulo foi o exemplo disso. Ele era um dos maiores perseguidores da igreja. Era aquele que matava, prendia, e um dia ele encontra com Cristo. Ele tem um impacto tão grande que a vida dele é transformada. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. E aí ele diz a frase que nos impacta tremendamente. Ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E todas as vezes que alguém tem um encontro com essa mensagem, esse aperfeiçoamento é feito não pelo tempo de igreja, nem pelo esforço humano. Ele é feito simplesmente pelo poder de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que pega alguém que não é nada, que não tem nenhuma aparência, que não tem condições nenhuma, e coloca como um instrumento de Deus para transformar o mundo. Nós precisamos saber aonde estamos em Cristo. Estamos sendo aperfeiçoados para a glória de Deus Pai. Ainda não estamos prontos, somos pecadores e miseráveis, mas a graça de Deus nos constrange e nos faz estar em Tua presença. Mas haverá um tempo em que esse corpo perecível será transformado por um corpo incorruptível, não mais com falhas, não mais com dificuldades, mas iremos viver a eternidade com Cristo. E Efésios 2:1 diz: e nos vivificou, estando os mortos em ofensas e pecados. Não há nenhuma outra mensagem do Evangelho que possa, irmão, substituir a mensagem da cruz. Não é o progresso financeiro, não é a prosperidade, não é dinheiro, não é riqueza. Sabe por quê? Paulo está preso em Roma. Se você olhar o capítulo 1, já estou terminando, ele começa a orar por Colossenses, uma igreja pequena e pobre. Paulo não pede em nenhum momento por questões financeiras. Paulo não pede nem por liberdade. Paulo, ele não pede nada. Ele simplesmente tem o desejo de ver, como diz o versículo 1, sempre agradecemos a Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo, mas não tínhamos oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me com toda ou qualquer circunstância. O que nós vemos dessa palavra de Paulo é que Paulo pede é que a graça de Deus, a misericórdia de Deus se multiplique na vida da igreja de Colossenses. O que nós precisamos nesse tempo de hoje não é de políticos, nós não precisamos de líderes. O que nós precisamos é que realmente o povo que está nessa terra
que crer no sangue, que crer na palavra, que vive o Evangelho, faça realmente a diferença. Porque a partir de nós, o povo da rua, nós podemos trazer uma revolução não armada, mas uma revolução do amor, uma revolução da graça, uma revolução do milagre, uma revolução do perdão. Porque ele diz: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que Paulo está dizendo a essa igreja, para nós fecharmos aqui, é que os ataques que vêm de fora não podem tirar a nossa visão de quem é Cristo. Ele é aquele que habita a plenitude de Deus, não precisamos de nenhum intermediário. O que ele nos ensina é que precisamos saber o lugar que ele ocupa. Ele é a cabeça, ele é o líder, ele é a próprio Deus que criou o mundo, ele é o próprio Deus. E quem nós somos nele, nós estamos sendo aperfeiçoados para a glória de Deus Pai. E o que eu quero deixar essa mensagem para o seu coração nessa carta de Colossenses é que enfrentamos dias difíceis, de ofensa, de perseguição, de desafio para essa igreja. Mas se nós, como cristãos, como segundo do Gramacho, realmente entendermos quem é Cristo, o lugar que ele ocupa e quem nós somos, meu amado irmão, nada e nem ninguém vai silenciar a vida da igreja. E foi assim que a igreja primitiva viveu, se manteve e cresceu. Mesmo os leões devorando, mesmo as traições acontecendo, porque Cristo para eles era a cabeça, e Cristo para ele era a única esperança. Que o Senhor abençoe a sua vida, que quando o inimigo tentar desanimar você, afastar você e fazer você vender a sua fé ou desistir da sua fé, você possa entender exatamente quem é Cristo, o lugar que ele ocupa e quem é você, diante daquilo que você assumiu como sendo discípulo de Jesus. Que nada e nem ninguém possa afastar você da presença de Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero louvar o teu nome, porque a tua mensagem, ela é maravilhosa, é graça, é misericórdia, e nós não somos merecedores de estar em tua presença. Nessa noite sabemos que é um tempo de luta, luta na família, luta no trabalho, luta na saúde. É um tempo difícil que vivemos, mas que a nossa fé, ó Deus, não seja abalada, mas ela seja reconstruída, alicerçada cada dia mais. Que nada nem ninguém venha nos tirar do foco que é Cristo. Que as igrejas, ó Deus, ao qual tem vivido este tempo, sejam restabelecidas, restauradas para a honra e glória do teu santo nome. E nos ajuda, ó Deus, a cumprir a nossa missão, até que tu venhas buscar a tua igreja. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja reunida nesta noite. Que durante essa semana eles continuem a falar com o Senhor, e que tu fale com eles poderosamente. Se alguém aqui nesta noite que se afastou do caminho, é tempo de voltar. Se alguém, ó Deus, aqui nesta noite que está fraco na fé, que ele seja fortalecido no Senhor, e que ele entenda quem é Cristo, o lugar que o Senhor ocupa e quem somos nós diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém.